Então, às vezes, esse medo que a gente tem de que não vou conseguir, eu não sei, não é necessariamente porque você não vai conseguir vender e conquistar a sua comissão. Você tem que entender de verdade o que tem por trás desse medo. Às vezes é o medo que você acha que você não sabe vender, é o medo que você acha que você não dá para o negócio, você não tem certeza se dá para aquele negócio, ou é o medo de que as pessoas não vão aceitar você na profissão. Sejam novamente, né, muito bem-vindos aqui ao nosso quadro Comissão 6D. E aqui a gente discute sempre as estratégias melhores para vocês conseguirem faturar 6 dígitos de comissões por ano, estratégias mesmo mais eficientes, né? Eu sempre busco as melhores estratégias para isso. E eu sou a Carol Tinelli, para quem não me conhece, quem está chegando agora no perfil. E assim, o que eu trouxe para vocês? Eu trouxe um tema novamente que a gente fala justamente de plano B, né? A gente sempre fala do. Eu já trouxe esse tema em outra oportunidade, mas eu quis trazer de novo, tanto para quem está pensando em começar na carreira, ou para quem já começou e está em dúvida com algumas questões. Então, quanto a isso, eu trouxe a seguinte situação, né? A pessoa que tem a corretagem de imóveis como um plano B e não sabe o que fazer. E até, gente, tem gente que tem a corretagem imobiliária como plano A, tá? Como o próprio plano A, mas ela faz da profissão dela um plano B. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso e eu trouxe esse tema justamente para que vocês possam refletir um pouco. Eu tentei trazer aí um tema um pouquinho mais leve, mas um pouco que seja reflexivo, que vocês possam pensar na carreira de vocês, para quem ainda não é corretor e quer começar, para quem já é e quer continuar, para quem acha que é plano A, mas está agindo como se plano B fosse, que acontece muito isso, ou para quem está agindo como se fosse plano B mesmo, tá? Então vamos lá. Gente, a corretagem de imóveis, ela é uma grande oportunidade para ter altos ganhos, ou para no mínimo vocês terem o ganho que vocês almejarem. Tem gente que ter um ganho de 2, 5, 10, 15 mil no mês é mais do que suficiente. E a gente tem que saber quais são as nossas metas pessoais, né? A gente precisa buscar esse entendimento, essa clareza, para que então nós possamos de fato traçar metas maiores ou falar assim: estou feliz com o que eu tenho, com o que eu busco e tá tudo bem. Então, a corretagem ela é uma oportunidade para ter esses ganhos. Então, quando eu pergunto para diversos corretores de imóveis o que eles querem, a pergunta, né, que eu faço é assim: o que motivou você a ser corretor de imóveis? O que motivou você a ser corretor ou corretora de imóveis? E a grande maioria, a massa mesmo, vamos dizer assim, 90% das pessoas falam que é porque quer altos ganhos, tá? A pessoa quer altos ganhos, a pessoa quer flexibilidade de horário, a pessoa quer alcançar melhores resultados, quer liberdade financeira, quer atingir 6 dígitos por ano. Então, assim, o que de fato você quer na corretagem imobiliária? O que motivou você a buscar essa profissão, tá? E aí, quando você, por vezes, está empregado em algum outro lugar, boa tarde, gente. Vamos entrando, vamos encaminhar o aviãozinho para o pessoal entrar, dar o marcar o coraçãozinho aí para incentivar a galera a entrar, para o Instagram distribuir o conteúdo para mais pessoas, tá bom? Boa tarde. Então, pessoal, olha só. Existem corretoras que fazem full time, existem corretoras que fazem part-time, né? Que faz metade do dia. E tá, tudo bem, cada um tem que saber de fato como que fica melhor aí, porque às vezes a pessoa trabalha ainda em outro lugar, a pessoa não tem condições de sair de um lugar que está no fixo. Aliás, ela tem, pelo menos ela tem essa crença, né? Ela tem a crença de que ela não pode sair de onde ela está agora porque ela tem um fixo para poder ser corretor que é autônomo e não tem um valor fixo mensal. Então,
Porém, eu falo o seguinte, quando a gente trabalha no, quando o corretor trabalha no part-time, quando ele trabalha meio período, ele tem uma maior chance de dificultar, de impossibilitar ainda mais o seu tempo, o seu prazo para construir o seu modelo de negócio melhor, com mais lucratividade e baseado aí na vontade de ter uma liberdade financeira, de ter uma liberdade de horário, de ter maiores ganhos. Porque o que que acontece? Quando o profissional é metade do dia, né, ele só trabalha meio período e no outro período ele trabalha com outra coisa, o que que eu vejo acontecer muito na prática? Quando o profissional faz isso, muitas vezes ele dá mais, ele vai dar prioridade sempre mais para aquilo que ele faz já que dá renda para ele. Isso daí já vai dar, essa vai ser a preocupação dele, de dar prioridade para aquilo que ele tem fixo. Isso daí não é porque é você, porque é o outro, é porque é o ser humano. Nós vamos onde nos dá mais segurança. Porém, qual que é o cuidado que tem que se ter com isso? Se você é part-time, você precisa tomar esse cuidado, por quê? Porque na hora que você tá trabalhando como corretor, você tem que estar ali 100% focado. Mas normalmente não é isso que acontece. Quando a pessoa trabalha meio período em outro lugar, por exemplo, ela entra num outro trabalho que ganha um fixo, ela entra, sei lá, às 3 da tarde e ela vai trabalhar até a noite, por exemplo. No outro dia, a pessoa, gente, é fatal. A pessoa não vai pegar e falar assim, agora eu vou ser corretor de imóveis nesse período. Ah, tem as exceções? Pode até ter. Mas a grande maioria, quando trabalha nesse formato, ou o inverso, né? Trabalha de manhã em algum lugar e à tarde fica livre, a prioridade vai ser sempre o trabalho fixo e no período vago a pessoa vai dar prioridade para fazer o quê? Ela vai fazer coisas pessoais, ela vai fazer outras coisas que não são da corretagem imobiliária. E aí ela vai ter qual sensação? Ela vai ter a sensação de que ela não dá para o negócio, de que ela não é um bom profissional, uma boa profissional, que ela não é um bom corretor, uma boa corretora. Então, vai começar a ter essa percepção por trás. E isso vai começar a dificultar bastante no desenrolar mesmo, na atividade. Ah, eu não sei, aí vai começar um monte de história na cabeça. Eu não sei vender, eu não sou bom corretor, boa corretora, eu não sei falar com as pessoas não me dão retorno, o meu cliente não me responde, tá? Só que pensa só, quando você trabalha meio período, e o seu cliente não consegue falar com você em determinado horário porque você está num outro trabalho, isso acaba sendo, de certa forma, prejudicial para você. Porque dependendo se o cliente é um cliente ali que está morno, que está um cliente mais quente, que está naquele contato diário com você, se você demorar muito para responder essa pessoa ela vai embora. Ela vai procurar outro corretor para atender, tá? Ainda mais se você estiver trabalhando com imóvel aberto. Quem trabalha com imóvel aberto corre maior risco nesse sentido. Porque se você não respondeu o lead quente, o lead morno, no tempo que ele espera que você responda, e você não pode ficar reclamando que a pessoa, que o seu cliente é apressado, que o seu cliente quer resposta imediata, que o seu cliente isso, que o seu cliente aquilo. Não, você é o profissional que vai atender, então você não tem que ficar reclamando do seu cliente, você tem que atender e ponto. Entende? Quando a gente fica reclamando demais do negócio, é porque a gente está tentando arrumar um monte de desculpa para algo que a gente não está fazendo. É fato, quando a gente reclama, eu vou repetir, quando a gente reclama demais de uma coisa, é para arrumar desculpa sobre algo que a gente não está fazendo. E a gente sabe que a gente não está fazendo. Ah, porque reclama demais, porque ele fica perguntando demais. É claro que ele está perguntando, ele quer saber de você as informações do imóvel, ele quer saber preço, ele quer saber financiamento, ele quer saber um monte de coisa. E cabe a você, inclusive, falar mais do que ele pergunta. Você tem que levar mais informação para ele, mais do que ele está te perguntando, para você conseguir gerar uma visita, para você gerar uma venda. Porque se você só responder o que ele pergunta, ele nem sabe o que ele está perguntando. Ou às vezes ele não sabe o que ele quer de verdade. Se você não induzir para ele saber, para ele entender e gerar aquela mentalidade do que ele quer de verdade, você não vai conseguir agendamento de visita, você não vai conseguir vender efetivamente, tá?
Então, pessoal, o que que acontece? O que eu mais ouço mesmo dos corretores é: eu quero autonomia. Por que que busco a profissão? Porque eu quero autonomia, porque eu quero flexibilidade, porque eu quero possibilidade de ganhos altos, porque eu quero trabalhar por mim mesmo, eu quero ter horário flexível. E o que que acontece? As pessoas acham que ser empresário, porque quando o corretor de imóveis, quando a pessoa decide ser corretora e ela decide que ela é o quê? Ela é empresária, e tem que ter muita clareza sobre isso. Quando o corretor decide ser corretor e uma pessoa que trabalha autonomamente, o que que acontece? As pessoas, quando se tornam autônomas, elas têm que ter a noção de que elas se tornaram empresárias. E é uma ilusão muito. Desculpa eu falar isso aqui para vocês, mas é uma ilusão muito, mas muito grande um corretor autônomo achar que ele vai ter flexibilidade, na verdade, um empresário, seja a profissão que for, mas como nós estamos falando aqui com corretor de imóveis, corretoras e corretores, eu vou falar diretamente com vocês. Quando uma pessoa que quer se tornar empresária acha que ser empresário é ter grandes flexibilidades de horário, que é ter grandes liberdades, é um grande engano. A não ser que você consiga atingir o seu mais alto ali, o ápice mesmo de tudo, e você fale, bom, eu estou tendo todos os meus resultados, então eu posso decidir se hoje eu vou trabalhar ou não trabalhar. Eu vou resolver o meu feriado, eu vou ficar em casa, não vou ficar. Porque muitas vezes o que acontece na corretagem, o momento que o cliente pode ir visitar o imóvel é de feriado, é de final de semana, é à noite, às vezes é a noitinha, né? O início da noite ali, quando todo mundo já tá indo para casa, é quando a pessoa realmente pode e o corretor vai ter que ir naquele horário atender. Então, o que que acontece? Você sendo part-time já vai dificultar um pouco mais nesse sentido, porque você vai ter, vai conflitar horários, você não vai conseguir atender o seu cliente, você vai ter grandes dificuldades. Isso vai travar o quê? Vai travar o seu ganho, vai travar as suas comissões. Logo, você não vai ganhar 6 dígitos de comissões por ano. E tem gente que tem todo esse horário, tem toda essa flexibilidade e não aproveita ela. O que que a pessoa faz? Ela é full time, ela trabalha o dia inteiro como corretor, tá? Ela faz, ela tem todas as possibilidades de atendimento, de horários e tudo mais, mas ela não faz o que ela precisava fazer durante o dia inteiro. E aí eu fico me perguntando, o que será que essa pessoa fica fazendo o dia inteiro? Que ela não está trabalhando. Ela tem a possibilidade, porque quando você é part-time e você é corretor, você tem que ajustar os seus horários para você conseguir atender, né? E você pode ter parceiros para conseguir fazer atendimentos com você, para evitar que você perca clientes. Então, você é part-time? Tá aí uma dica para você. Faça parceria com outro corretor. Olha, eu não posso ir, você pode ir para esse cliente, a gente vai dividir a comissão, né? Você faz uma dupla aí com alguém. E isso vai te ajudar muito no caso de você trabalhar em horários divididos com outras questões, em outros lugares que você tem um fixo e ainda você tá naquele medo de não conseguir ser um bom corretor ou uma boa corretora. E aí o que eu falo assim, ó, muita gente fala assim, Carol, mas se eu sou part-time e eu quero ser full-time, o que que eu faço? Qual que é a melhor estratégia que eu tenho para fazer isso? O que eu diria para você hoje, que está ali com essa percepção e tentando mudar de vida, para ter todas essas possibilidades, aumento de ganhos, eu diria para você o seguinte: se você está num lugar fixo e você quer sair, para você ser autônomo, a gente precisa ter uma perspectiva de para ser seguro, tá, gente? Para ser muito seguro. A gente fala de reserva de segurança, vamos dizer assim, de 3, 6 meses ou até 12 meses de reserva de segurança. Às vezes você vai falar assim, nossa, mas então eu vou ter que esperar muito tempo para sair, porque até eu conseguir uma reserva de segurança de 12 meses, minha nossa, então eu não vou sair nunca do lugar que eu tô. Pensa só, se você fizer aí uma reserva de 3 meses, sabendo que dali 3 meses, você vai se desvincular de onde você tá, para você se dedicar à corretagem, que é o seu sonho,
é o que você quer fazer da vida, porque você almeja a sua flexibilidade, você almeja seus maiores ganhos, você quer sair daquele fixo que você está, que você sabe que não vai sair dali. Porque quando você é autônomo, quando você é empresário, você pode buscar os ganhos que você quiser. Você não tem limites, né? Quando você é funcionário, quando você é um seletista, você acaba ficando ali no limite do que a empresa vai te pagar, no limite do que a empresa, não porque ela quer, mas normalmente porque ela é o teto dela, ela não tem como pagar além daquilo. Então a gente também não pode julgar o empresário, né? A gente tem que entender que aquilo ali faz parte da empresa, faz parte de todo o contexto, então tem que tomar esse cuidado também. A gente não pode ficar julgando o empresário e nem o empresário julgar o trabalhador. Então a gente tem que entender toda essa questão. E aí o que que acontece? Você faz um planejamento para 3 meses para que você consiga se manter por 3 meses, se você precisar de fato dessa manutenção, você não tem reserva, você não tem nada. Então você junta ali, você fala assim, ó, quanto eu tenho de despesa pelos próximos 3 meses. Então eu vou juntar esse dinheiro, eu vou fazer uma reserva de segurança para mim, para que eu possa então me dedicar, vou sair desse fixo, me dedicar à corretagem imobiliária e partir para o ataque e de fato conseguir vender e aumentar os meus ganhos. Então, você vai ter ali essa reserva de emergência, essa reserva de segurança, para que você possa se dedicar à corretagem imobiliária de forma exclusiva, né? Assim, o dia todo e atendendo seus clientes da melhor forma possível, né? Que daí tem todo o contexto que a gente precisa aprender para, obviamente, chegar aí nos 6 dígitos de comissão todos os anos, tudo bem? Então, um primeiro passo aí que vocês têm que dar é se organizar financeiramente para poder sair do part-time e ir para o full-time. E aí, outro ponto muito importante, quando você sai para fazer a corretagem e você quer muito fazer isso e você sabe e de fato ser corretor de imóveis, como o mercado imobiliário é um mercado que não para nunca, tem sempre alguém vendendo o imóvel, tem sempre alguém comprando o imóvel, tem sempre alguém alugando, tá? Então não para. E eu já postei aqui no meu feed, depois vocês dão uma olhadinha, a gente tem várias formas, são 10 formas de ganhar dinheiro como corretor de imóveis. Depois vocês dão uma olhadinha em todos os aspectos, tá? E até eu tenho, para quem não sabe, eu tenho um curso, né, do corretor independente que eu trago toda a formatação, é uma metodologia que eu desenvolvi, para quê? Para que o corretor atinja esses 6 dígitos de comissão por ano, né? Então eu trago lá no curso todo esse desenvolvimento passo a passo, do início até chegar ao comissionamento aí de 6 dígitos de comissão por ano, tá bom? Então, pessoal, isso daí é uma dica que eu dou para você começar. Então eu vou começar economizando ali para conseguir 3 meses de valores para eu me manter durante esse período. E logo no primeiro mês, você já tem que ser ali, tipo, faca na caveira mesmo. Para quê? Para você já vender o primeiro imóvel. Porque se você vender o primeiro imóvel já no primeiro mês, o que vai acontecer? Você já fala assim: opa, aquela reserva que eu tinha, o que eu ganhei aqui na comissão, às vezes até supera a reserva que você fez, dependendo do valor do imóvel que você quis trabalhar, né? Se é um padrão mais alto e você já ganhou, mas por vezes eu não indico você começar com alto padrão, exceto se você já transite por esse padrão aí de pessoas, né, ou de imóveis. Aí eu falo para você começar no baixo e no médio padrão, é a minha orientação. E isso daí a gente também fala muito no curso, eu sempre falo como que você faz esse trabalho. Mas voltando aqui, o que acontece? Se você vender um imóvel no primeiro mês que você parou de fazer o full time ali, você vai conseguir muitas vezes o que você guardou para ter durante 3 meses, tá? Ou você vai superar os 3 meses. Olha que legal. Então, às vezes, esse medo que a gente tem de que não vou conseguir, eu não sei, não é necessariamente porque você não vai conseguir vender e conquistar a sua comissão. Você tem que entender de verdade o que tem por trás desse medo. Às vezes é o medo que você acha que você não sabe vender, é o medo que você acha que você não dá para o negócio, você não tem certeza se dá para aquele negócio, ou é o medo de que as pessoas não vão aceitar você na profissão.
Porque não sei se vocês já passaram por isso, mas tem muita gente que eu converso, muitos corretores falam assim, minha família não me apoia, eu tenho muita dificuldade de colocar isso na minha casa e as pessoas acharem que é porque eu não dou pra nada e aí agora eu quero ser corretor de imóveis, é uma profissão desvalorizada e o meu marido e minha esposa não me apoia. Então tem muito disso. Então, na verdade, no fundo, no fundo, nem é tanto porque você não tem dinheiro porque você tem medo de não dar conta de pagar as suas contas aí. Você até sabe que você dá e que você vai conseguir vender, mas são outros medos por trás aí da sua cabeça que você tem que começar a refletir e tentar combater esses medos aí de uma melhor forma, porque são provavelmente eles que estão dominando a sua mente e te impedindo de fazer o que você gosta de fazer. Às vezes você gosta de fazer, você quer ser corretor, quer ser corretora, mas o que acontece? Você é bloqueado pelos seus medos por conta de outras pessoas, medos que vêm do externo e não que daí acabam gerando esses internos, esses medos internos. Então, uma dica, tá, para você que tá pensando que é no dinheiro, é a questão de você se organizar financeiramente antes. Outro ponto que eu falei aqui é o fato de que você ir pro tudo ou nada. Quero eu quero queimar essa ponte aqui, eu vou para frente e vou vender imóvel, eu vou sair de onde eu tô porque não tá dando mais para mim, tô infeliz, não quero mais isso, tá? É uma transição de carreira. E aí você já vai pro tudo ou nada. Você vai para aquilo que fala assim: "Bom, eu não tenho nada a perder agora. Vamos lá. Eu tenho que sustentar minha família, eu tenho filho, eu tenho marido, tenho esposa, eu preciso partir pro ataque. O que que eu tenho que fazer?" Aí você tem que buscar mentores, mentoras que possam te auxiliar, né? E logicamente eu vou falar do meu curso, né? Porque eu sou uma mentora, eu tenho curso, eu tenho mentoria, eu tenho curso, então eu ajudo as pessoas a chegarem nesse nível de comissionamento de 6 dígitos por ano. E obviamente que eu vou falar aqui de mim, né? Então, assim, mas busquem pessoas que possam te ajudar, tá? A chegar nesse tudo ou nada e partir para o ataque, partir para cima e buscar a venda do seu primeiro imóvel, aí nos seus primeiros 30, 45 dias, que é totalmente possível, desde que você tenha uma metodologia correta, que você saiba o que fazer, como fazer e ter o apoio de alguém que possa te orientar nesse trajeto, nesse caminho, entende? Então, aí você vai para o ataque e porque também gente, tem muita crença que a gente coloca na nossa cabeça que trava a gente no meio de caminho. Então a gente precisa ir o quê? Quebrando essas crenças e trabalhando todos esses aspectos, né, também emocionais e na nossa mente para que a gente consiga desenvolver um melhor trabalho. A gente não pode ser passivo, a gente tem que ser ativo, a gente não pode delegar o nosso sucesso para ninguém, a gente não pode é, a gente não pode a gente não pode terceirizar o nosso sucesso, entende? A gente não pode terceirizar as nossas metas, as nossas conquistas. A gente tem que partir nós, a gente tem que partir para cima e fazer a coisa acontecer. Não pode deixar o outro fazer por nós. Isso é a pior coisa que a gente pode fazer na vida. Tá? Então, busquem isso. Então, eu quero tudo ou nada. Carol, eu tô organizada aqui, ó. Então, agora eu vou pro tudo ou nada e vou partir pro ataque, vou fazer acontecer e vou buscar o que eu tenho que buscar e vou vender meu imóvel em 30, 45 dias para eu já ter meu próximo ataque. Por quê? Porque quando você faz isso, você já dá aquela aliviada financeira, né? Porque a gente busca mesmo o dinheiro ali como fonte de segurança para nós. O dinheiro é uma fonte segura para nós, mas a gente não pode focar no dinheiro para desenvolver todo o resto, entende? A gente tem que buscar o nosso propósito, crescer na vida, buscar os outros propósitos que a gente tem internamente, buscar sua felicidade e o dinheiro vai ser uma consequência. Então, se você está ali preparado para fazer essa busca, aí você vai conseguir com certeza angariar seu dinheiro, ter o seu dinheiro e fazer. Boa tarde, Rose, tudo bem? E assim, ó, o que eu falo também? Se você tem ainda um grande medo de não conseguir vender e você tem possibilidades de aprender a fazer isso, você tem metodologia para fazer isso, né? E eu trago sempre muito isso no meu curso também, essa metodologia para a gente poder aprender a desenvolver e vender imóveis e ter os 6 dígitos de comissão por ano.
Mas, por exemplo, como eu disse, a corretagem de imóveis, ela traz infinitas possibilidades, né? Então, por exemplo, se você está começando, você ainda não prospectou imóvel para venda, mas você pode começar com locação, por exemplo. E a locação, o que prevê a tabela referencial do Cresce? Que você faça locação e consiga a sua comissão lá de um salário, um o comissionamento é o primeiro aluguel, certo? Então, a partir dali, ó, você já tem um valor recebido. Se você está com imobiliário, obviamente você vai dividir com a sua imobiliária aí, mas e ela vai administrar a locação. E se você não vai fazer administração de locação, você tem que saber aonde você vai colocar essa locação para essa pessoa fazer a administração e tudo mais. Ou você mesmo pode administrar essa locação, e aí você tem que aprender a fazer isso também, né? Tudo bem direitinho, porque administrar a locação é complexo, demanda muito estudo, muita responsabilidade, porque afinal de contas você vai administrar o bem de outra pessoa, né? A alocação de outra pessoa e tudo mais. Mas você vai receber e é uma possibilidade mais rápida de ganho. É uma possibilidade que vai entrar um dinheirinho aí para você já ir construindo a sua carreira. E aí você já vai destravando e o que acontece? Você já consegue investir num marketing, você já consegue investir num melhor material publicitário, porque hoje a gente tem que investir nessas questões. Então não é só você simplesmente peguei um imóvel, publico num site qualquer aí e na minha rede social, sento e espero. E aí você vai lá, você fica esperando, esperando, esperando. Não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. Então você tem que ser o que? Ativo. Do início que você decide ser corretor até o momento que você finaliza com o seu cliente, que você entrega a escritura para ele, o registro pronto e o pós-venda. É o tempo todo sendo ativo, o tempo todo sendo ativo. E aí, se você é o part-time, tudo bem. Se você vai ter que ser ativo no momento que você é corretor de imóveis, ali no período que você tem disponível para isso. Tá? Então você vai fazer a busca dessa atividade, desse melhor desempenho nesse período que você tem disponível. Eu falo assim, é 70% do seu tempo falando com o cliente e 30% do seu tempo fazendo outras coisas que são paralelas aí ao seu negócio, o apoio do seu negócio. Buscando sempre o quê? A gente sempre fala muito do princípio de Pareto, né? 80-20. Então, todo momento que você falar com o cliente, você tem que pensar no princípio de Pareto para buscar a sua porcentagem ali do fechamento e tudo mais. Você tem que fazer um trabalho de funil invertido para você entender quantas visitas você precisa fazer, para você fazer todo o processo da venda até que você chegue no fechamento, entende? Então, assim, gente, é um processo, é todo um processo. Então, se você é part-time, você tem que fazer o mesmo processo do full-time. E quem é full-time e não tá fazendo esse processo, precisa dar uma acordada e fazer o processo. Porque não adianta nada você ter. E eu falo, gente, às vezes a pessoa fala assim, eu quero liberdade, que nem eu falei, eu quero liberdade de tempo, eu quero liberdade de horário, eu quero ser livre. Mas quando você está trabalhando para uma empresa, você não tem o seu horário ali, pelo menos 8 horas por dia, para trabalhar? E por que você ser empresário tem que ser diferente disso? Por que você quer trabalhar 3 horas? 3 horas não vai resolver muito sua vida, não, tá? Eu sinto te informar. Eu sou empresária há muitos anos e eu vou te falar que fazer 3 horas como empresária não resolve a minha vida. Eu preciso trabalhar muito mais e muitas vezes mais do que funcionários trabalham. Por quê? Porque eu tenho que pensar no meu negócio o tempo todo, tempo integral, tá? Eu não posso delegar para ninguém o sucesso do meu negócio. Então, você, corretor e corretora, não pode delegar o seu sucesso para ninguém. Seja você part-time, seja você full-time, não delegue o seu sucesso para ninguém. É você que tem que buscar. Então, se você é full-time, aproveite as suas horas. Porque às vezes tem um part-time que gostaria de estar aproveitando essas horas e não pode ainda. Mas ele vai tomar a decisão para ser um full-time, se esse for, obviamente, o desejo da pessoa. Se não for também, não tem problema. Ela vai dividir e vai vender ali esporadicamente, talvez não vai fazer um trabalho com maiores estratégias, porque ela não vai conseguir, eventualmente, mas eventualmente ela vai conseguir, faça duplas, né? Tem a dupla ali para auxiliar, ajudar uma pessoa que está ali do lado de fora e consegue dar esse auxílio, isso daí é super legal, né? Prezem pela parceria, prezem pela amizade, façam isso que é bacana, dá resultado e você aos poucos vai conseguir construir a sua trajetória até que você consiga ser de fato uma pessoa que consiga trabalhar com a corretagem de imóveis
o dia inteiro. Ali o sábado, que muitas vezes tem que atender, o domingo cedo, né? Eventualmente as visitas acontecem nesses horários, né? Ou não também. Então, cada um vai ter que saber lidar com a sua agenda. E quem trabalha no full time, o que tem que tomar cuidado? Para não ficar colocando coisas além demais do horário e no horário que tinha que estar fazendo alguma coisa não faz. A pessoa se perde na quantidade de coisas que ela tem para fazer e daí ela não faz nada bem feito, ela fica perdidinha. Então, para quem também é full time, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, às vezes, quem tem menos tempo consegue dar uma organizada melhor para quem não tem. Só que também eu conheço muita gente que é part-time e não consegue desenvolver uma boa organização de agenda. Então, tanto para um quanto para outro, a organização de agenda ela é fundamental para conseguir gerir o seu negócio, tá? O tempo é o mesmo, 70-30, vai buscar o princípio de Pareto, a gente tem que buscar sempre essas mesmas métricas, entendem? Tem que buscar essas mesmas métricas. E não deleguem sucesso para ninguém, tá bom? Então, gente, para quem está querendo mudar de carreira, para quem está querendo fazer essa transição, pensem nisso, pensem aí nessa gestão, nessa organização financeira imediata, inicial aí para ficar uns 3 meses mais tranquilos. Aí já foca para vender um primeiro imóvel, para você já ver que já vai dar uma tranquilizada maior nisso, tá? Para quem já quer chutar o balde, já fala assim, é tudo ou nada, eu vou partir para o ataque, já vou fazer o que tem que fazer. Busca alocação, busca outras formas de ganhar o dinheiro com a corretagem imobiliária, para ficar mais tranquilo, para conseguir a meta financeira que almeja, tá bom? E sempre assim buscar o crescimento da sua carreira, tá bom? Pessoal, o que eu queria falar com vocês hoje era esse assunto sobre transformar a corretagem de imóveis num plano B, tá? Então, quem tem o plano B tem a possibilidade de tornar isso plano A. Quem tem plano A, que parece um plano B, atentem-se a isso, tomem cuidado. Percebam que vocês têm nas mãos uma oportunidade de carreira muito boa, com grandes possibilidades de ganhos altos. E sim, se você tiver grandes ganhos, aí você consegue melhor gerir o seu tempo ali depois de falar, agora eu posso viajar com mais tranquilidade, eu posso fazer uma viagem que eu tanto sonhava. Mas até lá, busca a sua meta financeira para que você consiga fazer isso. Então, quem é full time já aproveita o tempo que tem para fazer acontecer mesmo. Quem não é, aproveite o tempo que tem para que você se torne um, se for o seu grande objetivo de vida. Não tenha vergonha de ser corretor ou corretora de imóveis, porque isso é uma profissão como qualquer outra profissão. Não pense que às vezes as pessoas acham que é desvalorizado. Não é uma profissão desvalorizada, na verdade. Todas as profissões tem pessoas que criticam e tem pessoas que elogiam, tá? Todas têm. Então, eu sempre brinco aqui, eu como advogada também, eu sou empresária, sou advogada, o que acontece? Eu já ouvi várias piadinhas, mas eu não posso me preocupar com a piadinha do outro para eu ser ou não ser alguma coisa. Você tem que ver o que te faz feliz. O que bate aí no seu coração que faz você ser feliz no trabalho, que te dá a oportunidade de estar com a sua família, te dá uma liberdade financeira, te dá liberdade geográfica e de tempo e tudo mais. Então, pensem nisso, tá? Não tenham vergonha de falar que são corretores ou corretoras de imóveis. Aproveitem as oportunidades que essa área dá, porque ela dá muita oportunidade, né? E de vocês faturarem 6 dígitos por ano em comissões. Isso daí é fato, tá bom? Então, obrigada, Daniel. Que bom que vocês gostaram. Então, gente, busquem isso. Busquem a felicidade de vocês na profissão de vocês. Queiram estar onde vocês estão mesmo. Queiram fazer o que vocês fazem. Não fiquem se preocupando e tentando agradar as pessoas ao invés de agradar a vocês. Porque, às vezes, a gente se preocupa demais com o externo e esquece de olhar o que a gente quer de verdade. E quando você entende o que você quer de verdade, você vai para cima
e você faz o que você precisa fazer e não delega para mais ninguém o sucesso da sua carreira. Então busca isso, vai atrás, mete a cara, não tenha medo, não tenha vergonha. Se alguém falar alguma coisa, não dê ouvidos, porque só a gente sabe, só a gente sabe o que é ser corretor, né? Ou a gente tem imobiliária, quem é corretor de imóveis sabe que é uma profissão difícil, é uma profissão que exige muita resiliência, muito estudo, muita dedicação, muitas horas ali de sono às vezes perdido, porque você precisa aprender muita coisa para fazer, muitas técnicas, muitas coisas. E se ilude quem pensa que não precisa de nada disso, tá? Então, busquem esse conhecimento. Eu estou aqui como mentora, sempre falo das minhas mentorias, cursos, porque, obviamente, eu tenho que falar de mim, porque eu busco isso para os meus alunos. Tenho os meus alunos que a gente busca aí os 6 dígitos de comissões por ano incansavelmente, tá bom? Então, gente, muito obrigada. Obrigada, Andréia. Que bom que você gostou. Obrigada a todo mundo que esteve aqui comigo. Um excelente feriado. Quem tá viajando, quem não tá, quem tá aí descansando, aproveitem, tá bom? Eu continuo aí com as minhas gravações e em breve vocês vão ter muitas novidades por aqui. Eu vou anunciar logo, logo, tá bom? Obrigada, gente, para quem ficou comigo até aqui até agora, tá joia? Até mais, um abraço. Tchau, tchau.